começar, né? Para a gente iniciar a nossa conversa, existe diferença na alimentação natural do cachorro pro gato? Existe bastante. Eu que trabalho só com felinos. Então, eu que trabalho só com felinos, eu não sei montar uma dieta para cachorro. Apesar do cachorro ser considerado um carnívoro, ele sofreu adaptações evolutivas que o felino ainda não sofreu. Né? A gente não sabe se ao longo dos anos vai sofrer uma mudança aí, uma adaptação, mas o felino é um carnívoro estrito. Então, a dieta dele, na natureza, a gente pensando, né, que a gente vê o gato como um animal doméstico. Não, ele é um animal domiciliado, mas ele tem todas as características selvagens, né, inclusive até o comportamento. Né? Ele se aceita, né, ser domiciliado, mas principalmente todas as brincadeiras do gato é a caça, porque na natureza ele precisa estar bem adaptado para caçar e se alimentar. Então a alimentação dele é o quê? Baseada em presas, né? O gato não fica ali, a gente não vê no Discovery aqueles leões, aqueles tigres esperando cair uma fruta ali ou subir na árvore ali para pegar uma fruta, né? A gente tem que ver o leão como um pequeno, o gato como um pequeno leão, um pequeno tigre. Então a alimentação é muito proteica e com moderada gordura, porque a carne, né, todas aquelas vísceras, a presa inteira, né, ela também tem um pouco de gordura e muito pouco carboidrato, que é o que está ali no trato digestivo né, no estômago, no intestino ali dessa presa, desse passarinho, desse ratinho. E então a alimentação que a gente tem que seguir é baseada nisso. Já o cão, ele já permite uma dieta com um pouquinho mais de carboidrato. Essa é basicamente a diferença. Entendi. E na realidade, a gente não fazendo esse carboidrato em alta quantidade para o felino, ele não vai sentir falta, certo? Não, nem um pouco. Exceto em algumas patologias, né? Como a doença renal, que muitas vezes a gente precisa colocar um pouquinho mais, mas aí tem que ser carboidratos, né, de baixa carga e índice glicêmico, e na verdade a gente acaba trabalhando mais a gordura. Mas o gato não sente falta, embora a gente ache que o gato até não absorve o carboidrato, mas pelo contrário, na natureza, como ele não tem oportunidade de comer, e o pouco que ele ingere, ele precisa aproveitar, ele tem uma boa absorção. E aí é o que traz as consequências, não só de ganho de peso, mas algumas doenças metabólicas também. Ah, sim, certo. Pessoal, que bom que vocês estão dando o retorno aí do áudio, que eles estavam falando que meu áudio estava meio abafado, eu tirei o fone, eles já estão dando o retorno Tá. Para mim tá bom. que já melhorou já. E Estela, se a gente for analisar, qual a proporção básica da composição dessa dieta do gato? Pensando na presa do gato lá na natureza, né? Essa presa vai ter aí em torno, vai ter mais que 50% de proteína, com certeza, muito mais até. Tem trabalhos que falam que chega até perto de 80%, né, de proteína, dependendo da fonte ali. Mas a gente trabalha com um nível ali entre 55% até 65% de proteína, né? Entre 25% até 35% de gordura. Não pode ter muita gordura também na dieta do gato. Traz consequências desastrosas metabólicas no felino. E eles gostam, né? Tem que tomar cuidado. E aí o pouquinho que sobra ali de 5% a 10% a gente coloca o carboidrato. Porque precisa ter um pouquinho, às vezes a gente acrescenta uma fibra, às vezes a gente acrescenta um legume, principalmente aqueles legumes mais aguados, né? Que são de baixa caloria e de baixo carboidrato. Muitas vezes você faz um purezinho, porque o gato é o que ele estava acostumado, então a gente consegue incluir, mas sempre calculando a proporção total. Entre uma alta proteína, uma moderada gordura e um baixíssimo carboidrato. Certo. Nessas proporções, mais ou menos, aí como você falou, né? Sim. A gente até vai falar um pouco mais para frente dessa questão de texturas, né? E tudo mais. Mas, então, variando essa textura, a gente mantém essas proporções, certo? Isso. Maravilha. E isso é uma pergunta que a gente tem pego muito aqui em todas as lives, que o pessoal pergunta: quando que eu posso começar a AN, né? Até então a gente estava falando muito em cães, agora no caso dos gatos, né? Quando que eu posso começar?
O ideal é começar no desmame. O momento certo é quando o gato é filhote. Né? O gato tem uma neuroplasticidade, é um cérebro mais moldável, inclusive para diversas coisas. Né? O momento que a gente mexe na boquinha e mexe para acostumar a tomar a medicação, porque quando ele ficar mais velho, ele foi acostumado nesse momento. E é nesse momento que ele aprende o que é o alimento, porque na natureza a mãe vai surgindo, que o gatinho consegue começar a caçar, e é assim que ele aprende o que é o alimento. A gente já tem trabalhos, inclusive, que o alimento da mãe durante a gestação até influencia na preferência do filhote. Né? Já tem diversos trabalhos comprovando isso. Mas a gente ainda consegue, a gente se aproveita dessa neuroplasticidade que o gato tem. Então, assim, até uns 4 meses de idade, a gente consegue fazer uma dieta perfeita, né? Que a gente não tem um pingo de dor de cabeça. Fazer dieta de filhote é a melhor coisa. Porque, assim, às vezes eu peço para a pessoa, como no gato adulto, a gente pede para testar, porque a gente não sabe o que esse gato vai aceitar. Então, não adianta eu fazer a consulta nutricional, entregar ali um plano alimentar que eu acho perfeito para aquele paciente e o gato virar a cara, porque a gente sabe que quem manda na dieta é o gato. Ele não vai comer um alimento, ele morre de fome, mas ele não come o que ele não quer. Então, muitas vezes eu peço para a pessoa fazer, eu dou uma lista de testes para ele fazer, né, para o tutor fazer, e para o filhote, o meu retorno é assim, não, aceitou tudo. Né? Eu consigo colocar qualquer coisa. Então, filhote, esse é o momento ideal. Mas não é impossível a gente fazer no gato adulto. Só é mais desafiador. Não, e é o que você falou, né? O gato que manda, ele que manda na dieta é justamente isso, né? Você oferece a dieta, ele olha, ele cheira, ele dá aquela olhada assim. Se ele não curtiu, ele vai virar as costas e vai embora mesmo, né? Ele não vai pegar de Por isso é jeito nenhum. importante nesse momento, mesmo que o tutor não pense em trocar alimentação, não sei, eu não sei se eu vou conseguir preparar, não penso, mas nesse momento é importante o gato sentir essas texturas, e eu chamo até um desafio, né? Ser desafiado, né, com alimentos diferentes e não ficar só no alimento comercial, principalmente a ração seca, que acho que é o que vicia mais, e principalmente a textura, né, do grão crocante. Né? E aí o gato, quando tá, de repente fica doente, ele tá mais velho, precisa de um alimento, até um alimento úmido, o gato tem pavor daquela textura na boca. Então, assim, o filhote é o que sai ganhando, é certeiro. Certo, certo. E na realidade, assim, essa plasticidade que você até comentou, ela tem um limite de idade Tem. para você ter essa plasticidade? Então, a gente fala até uns 4 meses, mas assim, bem mais moldável até os 60 dias, aquela fase do desmame é o mais perfeito. Mas assim, na minha experiência, até uns 4 meses de idade ainda é um momento que a gente, mesmo que o gato tenha tido contato com alimento comercial, a gente ainda consegue fazer muita coisa, às vezes precisa fazer aquela adaptaçãozinha, mas ainda é mais fácil. Eu acho que assim, já a partir dos 4 meses vai perdendo, né? Tanto que muitas vezes, assim, eu dou até um exemplo da questão do comportamento mesmo, que essa neuroplasticidade é para tudo. O gatinho chega no consultório, ele é destemido, ele sai andando em tudo, ele tá à vontade, e é nesse momento que a gente acostuma. De repente eu vou atender esse gato 6 meses depois, que ele já tá com 8, 9 meses, ele já tá assustado, ele já tá acuado, ele já não é mais aquele, né, porque ele não foi desafiado para um comportamento, para uma saída, para ida ao consultório. Então, assim, até os 6 meses a gente ainda consegue fazer alguma coisa. Daí em diante, começa a se tornar bem mais difícil. Certo. Então tá ótimo. Porém, mesmo a gente tendo essa plasticidade, né, sendo mais fácil para o filhote, para o adulto não se torna impossível a gente entrar com a alimentação natural para ele. Para o adulto. Não, é mais desafiador. Aí depende do tutor querer muito. Eu já tive pacientes que espontaneamente, por doença, e assim, é engraçado que quando aconteceu isso, do gato rejeitar o alimento comercial e ele querer, todos esses meus pacientes que aconteceu, são poucos, dá para contar nos dedos, né? Eu tive uns 4 casos, mas todos eles tinham alguma patologia e que foi muito melhorada após a introdução. Então parece que assim, aquela sabedoria, né, do organismo e falar, não, eu sei o que é melhor para mim.
e eu vou recusar, né? A ponto da pessoa ter outros gatos e ter o animal ali, até né, os outros gatos comendo o alimento comercial e esse gato nem se interessar pelo alimento comercial. E só ele Olha, tá comendo na casa, só um deles. E no gato adulto, a gente tem a fase de teste. Então, se esse gato já é um gato que se alimenta de um sachê, um patê, um alimento mais, né, com uma textura diferenciada, às vezes se torna bem mais fácil a gente fazer essa troca. E aí a gente tem que fazer a questão da coisa gradativa. O gato é um animal que gosta de rotina para tudo, né? Tanto que tem muitos gatos sofrendo com essa quarentena. Aumentou muito os meus atendimentos de problema comportamental, por conta da mudança do tutor estar em casa. Olha, Então, a gente até falou isso em uma das lives quanto aos cães, né? Olha a diferença, né? A gente até fez uma sim, live os cães que estão amando. escolhia a separação, né? Porque o cão tá Exatamente, os amando cães é o o contrário. tutor em casa. É, Os cães olha vão que sentir legal. depois. O gato, não é que assim, eu acho que as pessoas estando em casa, elas vão manipular mais o gato. Tem a questão mesmo da mudança da rotina, né? O gato está acostumado. O tutor deu comida de manhã, às vezes dá comida úmida, deixa lá seca durante o dia, só vai antes de dormir e dá de novo a úmida. E o gato percebe essa mudança. Então, assim, tenho muitos tutores falando: ah, meu gato tá pedindo comida o tempo inteiro, eu não sei o que aconteceu, que ele parece que tá com mais fome. Porque é justamente a Olha presença só. do tutor, ele associa o tutor com a alimentação. Então tem tudo isso. E com o gato tem que ser tudo gradativo, né? Ele não gosta da mudança de rotina, inclusive na alimentação, ele rejeita. Então a gente tem que ir fazendo uma troca gradativa, e aí depende da persistência do tutor, que geralmente, né, a grande maioria acaba desistindo no meio do caminho, porque as pessoas só assim, que realmente está muito empenhado, que a pessoa realmente quer e está insistindo. E assim, a gente tem que lembrar também que a gente pode mesclar um alimento comercial com alimentação natural, caso, né, o gato aceite só um tipo de alimento, que a gente não consegue ainda fazer uma N, e de repente tentar ir trocando aos poucos, né? Por isso que é importante ter um Certo. veterinário acompanhando, com experiência, para ir dando essas dicas, e a gente conseguir fazer essa troca, né? De qualquer forma, a gente sempre consegue beneficiar, né? O que o gato aceitar, eu falo que é lucro, a gente consegue melhorar. Mas claro que ele precisa de um veterinário, nutricionista ou nutrólogo para fazer esse balanceamento e fazer essa orientação de quantidade. Sim, não, vai colocando de pouquinho, né? E é o que você falou, vai com acompanhamento veterinário e você vai colocando aos pouquinhos para manter essa rotina aí também, né? E vai mantendo essa rotina até para não estressar o gato também, né? O primeiro passo que eu acho, assim, é a pessoa te retirar totalmente a ração seca por conta da textura, a menos que a gente congele essa carne em pedacinhos para lembrar a textura. E eu já tive um paciente que preferia comer a carne, né? A pessoa congelou e quando estava descongelando o gato foi lá e comeu na pia. E ela descobriu que ele gostava de mastigar a carne congelada, né? Porque Olha, tem a questão da textura, né? Eu já tive um gato sim. que ele na hora que eu resgatei ele atropelado, ele já tinha uns 4 anos. E quando eu precisei, né, no momento de doença renal, eu percebia que o odor interessava. Quando ele tentava Ah, morder, ele fazia assim, você via que ele tinha aflição. Aí ele queria pegar de novo, olha, né? Parece que ele tinha. Então, assim, tem muitos gatos né, que não tem como acostumar. Então, assim, ele sim. só aceitava o caldinho. E era o que eu tinha para fazer na época, né? Infelizmente, às vezes a gente fica refém do que o gato aceita. Então, a primeira E aí, dica às é vezes, tem que trocar. lançar. É, Tem que lançar a aí mão do assim, que tem, trocar. né? E do que ele come, né? Exatamente. E aí, pegar pelo menos um alimento úmido para começar. Né? Então, assim, se está programando, vou procurar um veterinário para começar uma dieta. Então, já tira totalmente o alimento seco, mantém só o alimento úmido. Não, o ideal, assim, você pode procurar um veterinário para te orientar isso também, o tempo correto. Né? Se o alimento tiver balanceado lá, tiver escrito alimento completo para gatos, ele pode ser usado como alimento único. Né? E aí fica mais fácil a Certo. gente fazer a adaptação para alimentação natural, a partir daí. Ai, ótimo. Boas dicas, boas dicas. E, Estela, me fala uma coisa. Qual o número de refeições diárias ideal para o gato? Aí tem uma polêmica. Né? Ah, Os especialistas em comportamento, eles falam, o gato é um petiscador, o gato tem que beliscar o dia inteiro. Mas na natureza, ele belisca entre aspas, né? Ele vai beliscar a hora que ele tiver fome, que ele sai para caçar.
Se ele estiver caçando, ele estiver comendo ali uma presa, mas ele vê uma oportunidade de caçar, ele vai matar a outra presa, independente dele estar com fome ou não. Né? E dependendo, ele nem come, mas é a oportunidade da caça, ele é um caçador oportunista também. Só que quando ele recebe alimentação, né, que eu falo fisiológica para ele, né, que é alimentação com alta proteína, moderada gordura, baixo carboidrato, é uma alimentação que sustenta, né? Eu sempre falo para os tutores na consulta, eu falei, qual a diferença quando você come um pratão de macarronada ou quando você come um churrasco? Quando você vai sentir fome mais cedo, né? Qual das duas opções? Né? A digestão, e o gato está preparado para isso. Então, assim, a gente tem que adaptar um pouco do que o gato está acostumado, né? Se não for um paciente diabético, por exemplo, um gatinho normal, eu tenho muitos tutores que optam por fazer de manhã e à noite, a gente, né, calcula a porção diária ali, né, em distribuição calórica, e divide em 2 refeições. Né? O gato chega na próxima refeição com fome, né, tanto na refeição da manhã como na refeição da noite, mas em momento algum ele fica desesperado procurando, né, comida. No início, talvez esse gato estranhe, porque ele está acostumado com o alimento ali à disposição, então tem que começar regulando com pequenos horários, porque assim, o tempo da quarentena é o período ideal para fazer isso, porque você está ali e você consegue controlar. E a gente, assim, com alguns alimentos comerciais que são mais ricos em carboidrato, o gato tem aquele efeito rebote de sentir fome, né, porque mexe com aqueles picos de glicemia, de insulina, e o gato sente mais fome, por isso que ele acaba beliscando mais vezes. Então, a gente acaba adequando. Eu tenho pacientes que fazem 4 refeições, que o tutor tem a agenda mais flexível, trabalha uma parte de casa e consegue dividir assim. Eu tenho outros que fazem 3. A grande maioria prefere fazer, né, de 2 vezes, mas nem sempre a gente coloca logo de cara, né, em 2 porções, assim, né, só manhã e noite, justamente para o gato fazer essa adaptação, e depois a gente aos poucos vai se passando, para o gato entender que ele não vai passar fome, a comida ali vai chegar. O que você falou, até para poder ter toda essa adaptação de ter a comida à vontade o tempo inteiro, para, 2 momentos do dia só, né? Então, para ter essa adaptação também para ele. Sim. E ainda tem a questão comportamental. Por exemplo, muitas vezes o gato mia, o tutor vai lá e reforça esse comportamento colocando, né, o alimento ali, né, o alimento seco, o alimento úmido. E o gato, às vezes, ele nem quer comida. Ele quer atenção, ele quer interagir, ele quer brincar. E aí o gato percebe, poxa, eu ganho atenção com a comida. Então, aí fica aquele gato que fica miando, pedindo, aí a pessoa fala, eu tenho que ficar trocando. E, na verdade, tem uma questão comportamental bem importante aí. Então, é bom evitar. Distrai o gato um pouco, principalmente meus pacientes que estão em fase de emagrecimento, eu falo, né, pega a varinha, pega brinquedo, dá uma distraída. Se realmente for fome, ele vai voltar lá, ele não vai querer brincar. Né? Então, dá uma distraída para tirar o foco. Aí seria uma maneira de você fazer justamente essa diferenciação, né? Então, se ele realmente está com fome ou se é alguma outra coisa, né? No caso também. Sim. Né? Pessoal, eu vou aproveitar para quem está assistindo a gente e conhece pessoas que têm gatinho, clica no aviãozinho aí embaixo e envia a live para quem você conhece, chama para cá para assistir com a gente também. Tá bom? Estela, existem alimentos que... dos obrigatórios a gente já até falou, né? Que são os alimentos que vão estar ali obrigatórios. Mas existem os alimentos a serem evitados para o gato? Já teve gente até que perguntou de frutas. Se eu posso fazer frutas. A Marcela perguntou de mamão. Existem alguns alimentos que eu não posso fazer de jeito nenhum para o gato? Bom, de jeito nenhum são aqueles que a gente sabe que são tóxicos, né? Chocolate nem pensar. A cebola, né? Que causa oxidação das hemácias e causa uma anemia. Tem algumas pessoas que às vezes querem incluir, porque quer imitar a comida nossa. E o alho também, às vezes pode ser colocado numa pequeníssima quantidade para dar sabor, porque os gatos são atraídos às vezes pelo sabor do alho, mas tem que tomar muito cuidado também, pela questão da metabolização. Alguns temperos que a gente evita. Mas, assim, carboidratos. Então, assim, eu já vi dietas de gato, assim, a pessoa fala, eu cozinho mandioquinha, meu gato gosta. Batata... E não é totalmente proibido, mas não é o fisiológico. Se a gente for pensar, né, em fazer uma alimentação natural, é justamente para a gente ter saúde.
Então, né, para a gente promover a saúde do gato e não estragar. São alimentos que, para o felino, ele é mais inflamatório, né, porque vai desregular ali as vias bioquímicas dele. E a questão das frutas é bem polêmica. Tem muito gato que gosta de mamão, de melão, né, que eu já vi, Tem dois mas aqui, não ó. é. A gente tem dois aqui. A Marcela falou que o gato dela adora mamão e a Tamara falando que a dela gosta de melão. O melão é campeão, assim, eu acho que é a fruta que eles mais aceitam. Abacate também eu já vi. E assim, Certo. só se realmente for algo muito, né, porque a pessoa acostuma, mas assim, eu prefiro, né, que não dê. Porque não é o fisiológico, né? Igual a questão do iogurte também, né? Que o pessoal fala, e aqueles iogurtes Aham. ainda com sabor de tudo quanto é coisa, né? Morango. Ainda se for uma coalhada, um iogurte natural, a gente pode ainda até pensar em acrescentar, né? Pensar. Mas assim, não é uma, né? A gente tem que muito, a alimentação do felino a gente tem que adaptar demais com os gostos dele. Mas a gente tem que pensar na promoção da saúde e evitar esses alimentos que não fazem bem. Certo, entendi. E no caso, porque assim, eu vejo muita gente querendo dar até a fruta como uma forma de um petisco, né? Às vezes, né? Tal. Existem outras opções, então, que a pessoa pode fazer como petisco, no caso? Substituindo, por exemplo, as frutas? Tem, aí vai depender do que o gato aceita. Esse é o problema. Se for um Tá. filhote, a gente pode pegar, por exemplo, ali uma moela de frango para o gato roer, um, um osso um pouco maior com supervisão para esse gato roer. Eu gosto da gema do ovo, né, como um petisco, até o próprio iogurte que pode ser feito. Mas assim, eu Certo. prefiro evitar de acostumar o gato com essa questão do petisco. Porque, de repente, sei lá, a pessoa faz no meio da tarde, entre as refeições. E esse gato, um dia a pessoa não consegue, o gato fica nessa expectativa. E você cria uma coisa de Tá. ansiedade. Né? Então, muitas vezes, Certo. precisa ver o que é possível ser feito. Né? A grande maioria das Tá. pessoas é o manhã e noite. Né? Mas dá pra gente adaptar Certo. outros petiscos assim. O petisco é proteico, não tem como. Então, assim, às vezes o gato faz uma alimentação crua, por exemplo, mas ele gosta de um frango cozido. Então, a gente pode incluir ali, não todo dia, eu não gosto de colocar todo dia, mas a gente pode incluir uma porçãozinha. O fígado, né? Tem gato que gosta muito. Também tem que incluir ali tudo balanceado para não fazer mal, né? Mas de repente a gente pode, né, intercalar, né, os petiscos. Certo, certo. E perguntaram aqui a Cristina, a doutora Cristina, que é veterinária, ela está perguntando sobre o kefir, se o kefir pode. Até pode. Assim, eu prefiro usar aquele kefir comercial que vende no supermercado, que tem um melhor controle ali do que cresce, do que esse, Tá, né, eu assisti algumas palestras aí da parte humana sobre kefir e tem trabalho científico mostrando muito crescimento de fungo, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Mas precisa avaliar. Na minha experiência, assim, alguns gatos, né, a grande maioria acaba mexendo um pouco com o intestino, tá, então, assim, não é algo que eu coloco de escolha. Às vezes a pessoa, ofereci, ele gostou, a gente pode colocar, então a gente até pode incluir, né? Mas eu não vejo como um alimento, assim, né, que traga um benefício pensando num carnívoro, né? Não sei, acho que teria certo, que ter mais estudos, né? Totalmente proibido não é, mas a gente tem que sentir como é que aquele organismo vai responder, que é muito individual. certo, entendi. E, Estela, a gente falou muito na carne, né, na gordura. Você prefere trabalhar com seus pacientes com a dieta crua ou cozida? Porque teve uma pergunta dessa também, perguntando sobre dieta crua. Bom, eu vou fazer a dieta que o gato comer. Tem tutores também que tem do tutor a versão da comida crua, né? Eles eles acham Certo. que vai transmitir doença, e a pessoa mesmo tem uma rejeição, ela nem testa com o gato. Mas vamos supor que eu estou pegando um filhote que vai aceitar tudo. E o tutor me pergunta o que eu indico. Né? Eu indico alimentação Aham. crua, porque eu acho ela mais fisiológica. O gato na natureza, ele não, eu brinco, né? Ele não vai lá bater duas pedrinhas para fazer foguinho, colocar no espetinho e esperar assar. Né? Ele vai comer. Aham. E assim, o organismo dele está preparado para Sim. receber isso. A gente tem o congelamento profilático para prevenção.
sempre comprar num local de boa procedência. Então, Sim. eu acho que é mais fisiológica. E na minha experiência, assim, em termos até de patologias, né, que eu vejo uma melhora clínica muito mais considerável quando faz a dieta crua, né? Eu percebo isso. Principalmente aqueles pacientes com doença intestinal inflamatória, a melhora, assim, eu já tive alguns pacientes que a gente só tratou trocando alimentação e assim, sumiu, né? A inflamação do intestino e mantendo a alimentação, o gato nunca mais teve, né? Diferente do gato que come o alimento comercial, diferente do gato que come a comida cozida, eu percebo uma demora mais para esse intestino recuperar. Então, acho que é mais fisiológica. Mas, claro, o que o gato aceitar, eu acho que a gente tem um benefício, né? Nem que seja uma mistura entre a N e algo comercial, a gente já consegue melhorar algo. Sempre dá para melhorar. Sim. O pouco que conseguir, é o que você falou um pouquinho antes, né? O pouco que você conseguir já vai ajudar muito também, Sim, né? é vantagem. Ótimo. E Estela, me fala uma coisa. A alimentação do gato, a gente falou nas proporções, mas mesmo seguindo essas proporções, existe a necessidade da suplementação? Sim, totalmente. Se a pessoa quiser, Certo. eu vou dar ração, mas eu vou complementar com 100 gramas de carne todos os dias. Precisa complementar. Precisa procurar um veterinário, porque a longo prazo isso vai causar deficiências. Então, assim, a Sim. suplementação é fundamental. E aí é engraçado que as pessoas me questionam, mas o gato na natureza não come carne? Por que tem que suplementar se eu estou dando carne para ele? É o que eu mais escuto. E eu explico, sim, na natureza o gato come a presinha dele inteira, né? Ele come ali desde o cérebro, ele come todas as vísceras, ele come muitas vezes a pele, né, cartilagem, ossos, né? Não sobra nada, ele come a presa inteira. E ali tem um equilíbrio, Sim. né? Já tem até trabalhos, e tem até trabalhos já comprovando que o gato procura uma diversidade na natureza de uma dieta, justamente para alcançar esse equilíbrio. Né? A diversidade que ele busca é justamente para alcançar todos os nutrientes que ele precisa. Então, assim, sem Certo. suplementação, vai dar problema, vai faltar muito cálcio, logo, logo esse gato vai tirar da onde? Ele vai reabsorver do próprio osso, vai causar outros problemas sistêmicos. E aí eu acho que é o grande problema da gente ter a polêmica da alimentação natural. Né, de muitos profissionais, né, falarem que nunca dá certo, que não pode ser feita, porque não dá para ser feita, porque só o alimento comercial é balanceado, porque justamente, até mesmo com o tutor, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele, com o tempo, ele vai relaxando, até na própria suplementação, aí ele vai mudando a receitinha para alguma coisa. Então, assim, todas as minhas dietas vai ali no rodapé. Qualquer mudança, né, me informar para fazer ajuste em toda a suplementação, porque pode mudar. Sim. E a gente pode ter, inclusive, suplementos a mais que podem fazer mal, né? E assim como a deficiência, não é só a deficiência. Né? Se a gente usar uma suplementação de uma dieta anterior, fazendo uma pequena troca. Então, assim, eu recebo muito, Sim, posso sim. substituir o coração pelo fígado? Não, são carnes completamente diferentes. Se você pegar um peito bovino e pegar um filé mignon, né, as constituições são diferentes. Né? Então, a gente Sim. trabalha com números, com equilíbrio. Né? E aí que é importante, e aí que entra o Foodcat de vocês também para auxiliar. Sim, com certeza. Até aproveitar e falar para o pessoal, a gente tem na linha Food, né, que a gente fala, a gente tem o Foodcat, que é justamente o suplemento aí específico para essas dietas de felinos. Mas é o que a Estela falou, é interessante que você tenha o acompanhamento, porque às vezes, dependendo da dieta que você está fazendo, como às vezes ela não é completa, né, porque você não conseguiu até pelo paladar do gato, você precisa adicionar alguma coisa a mais aí também, né? E no gato a gente ainda tem um outro detalhe. De repente ele está comendo super bem, né? Ele aceitou aquela dieta, está totalmente indo tudo bem. De repente um dia ele vira a cara e ele não aceita mais. E a gente tem que começar do zero, tem que começar a buscar o que vai conseguir fazer ele comer novamente, testando até cortes diferentes de carne. A gente vê diferença de aceitação.
né? Eu tenho pacientes também que, de repente, começam a vomitar, porque o tutor acaba querendo fazer algumas coisas que o gato gosta mais, então eu separo, eu acho que, né, depois a gente pode até aprofundar mais, mas eu gosto de separar os tipos da proteína, justamente para o tutor não Certo. exagerar nas quantidades de um e de outro. Ah, entendi. Porque daí você já separa para não ter risco de dar aquela calibradinha, né? Aquela colherada de vó, né? Também, e também porque assim, eu percebo que se você faz uma coisa muito livre, o tutor vai fazer aquilo que o gato gosta mais. E a gente tem o grande problema do gato comer muito essa mesma fonte proteica e ele desenvolveu uma intolerância. Então, de repente, o gato começa a vomitar essa comida, né, a gente não consegue usar mais. Certo, entendi. E essa questão que você falou do gato, ele às vezes se acostumar com a dieta, não é? E depois não enjoar, né? Não querer mais. É muito comum isso? Ou não tem tanta frequência? Olha, da forma que eu faço, eu não tenho tanta frequência. É mais comum quando o gato ou desenvolve a intolerância e como ele vomita aquele alimento, né, e não cai mais bem, ele passa a vomitar. Isso é mais Tá. comum. Se a gente tem uma grande variedade, por isso que eu gosto sim de fazer o teste, eu gosto de usar pelo menos 4 fontes diferentes. Nem sempre a gente consegue. Então eu gosto de intercalar as fontes proteicas. Então, assim, vai ter um dia que é um frango, um dia que é bovino, um dia que é suíno, um dia que é peixe. A gente pode intercalar um ovo aí no meio, se o gato aceitar, né? Aí fica Uhum. perfeito. Né, e fazer essa variedade. Então, assim, claro, aí os tutores me falam, ele gosta mais do dia do frango, né, o dia que fica, né, come com mais vontade. E o peixe geralmente é mais volumoso, né, e ele sustenta mais, então o peixe, às vezes o gato não consegue comer a quantidade toda, fica enrolando um pouco. E é muito individual, tem gato que Tá. gosta mais de um, mais de outro, mas acontece, principalmente no início, né, e se esse gato Ah, começou a alimentação natural mais velho. Então pode acontecer, de repente, dele rejeitar. Às vezes a gente precisa dar um tempo, né? Ou intercalar essa forma de preparação. Então, às vezes a pessoa está dando cozida. Vamos testar se ele de repente aceita crua, né? Vamos mudar a é. textura. Às É isso vezes que também. Tem um eu detalhe ia falar importante. isso, eu ia falar isso, vai mudar a Só, textura, né? Exatamente. só um detalhe importante. E tem o local que compra, tá? Tem os tutores que falam para mim: eu compro no açougue que fica ali. Se eu compro em outro lugar, meus gatos não comem. Se eu compro ali, eles comem. Eles só comem naquele tal açougue que é o caríssimo ainda, né? Para variar. Olha só. Não, realmente tem essa questão até da textura da própria carne, Sim, mesmo sendo crua nos dois, mas tem uma textura diferente, para eles já faz diferença também, né? total. O gato tem muito essa sensibilidade, né? Da questão da textura e a forma como ele come. E eu percebo assim, se esse gato ele aceita bem a comida úmida, muitas vezes o que eu percebo, ele vai aceitar melhor se a gente processar essa comida e fizer ela mais em pedacinhos ali, né, em pedaços menores. Eu tenho tutores que tem que cortar com a faca, assim, e fazer os quadradinhos parecidos com o do sachê, né? O gato só come Aham. assim. Né? Eu prefiro, se a gente puder dar um pedaço maior, que justamente a gente faz aquele atrito com a gengiva e a gente já tem uma ação ali, até na microbiota da boca, é muito melhor, mas Certo. nem sempre vai ser possível. Na natureza, o gato ele pega a presa, né? O gato não tem dente molar para ficar mastigando e triturando o alimento. Né? Ele vai engolir pedaços Sim, inteiros. Então ele vai cortar em pedaços menores que passem na garganta, mas ele vai engolir pedaços grandes. E o estômago dele está adaptado para isso. Mas nem sim, sempre sim, esse gato foi justamente porque, acostumado. sim, e justamente pelo que você falou, né? Na natureza ele estaria acostumado a pedaços grandes mesmo, né? Sim, Então o estômago já tá adaptado também a isso, não é? sim. E Estela, você recomendaria, no caso, né, para o gato que está adaptado, né, a um cardápio? A gente falou já de gatos não adaptados, aí sim a gente variar. Mas para um gato que não está adaptado, que já está adaptado, você arriscaria mudar cardápio por questão de nutriente, alguma coisa assim? Ou um time que está ganhando não se mexe?
Se a dieta estiver bem equilibrada, bem variada, eu mantenho. A gente vê, né, verifica a suplementação, precisa avaliar a questão de peso, avaliar os exames, se a gente precisa ajustar a suplementação. É engraçado que o questionamento que as pessoas, né, quando eu peço os exames para alimentação natural, a pessoa me fala: ah, mas se a alimentação natural é mais saudável, por que eu preciso fazer exame para ficar controlando? Então eu dou ração. Aí eu falei: e quem disse que a ração vai te garantir? É que a gente não faz exames dosando vitaminas, Sim. dosando, né? A ração, ela vai trabalhar com uma média de população. Então, assim, Exato. aquela suplementação não vai poder nem intoxicar. E em alguns pacientes que não vão absorver bem, pode até dar uma deficiência. Então, assim, ela é para trabalhar a média geral. Né? Mas eu falei para ela: quem disse que não vai ter? Quando a gente começa, a gente faz os exames, a gente avalia. E é a questão individual, né? Não é uma falha da ração Sim. comercial. Eles precisam trabalhar em grupo, eles precisam pensar num grupo grande, né, para não ter problemas. Sim. Já quando a gente faz a alimentação natural, a gente está individualizando, é igual quando a gente vai no nutricionista, né, vai individualizar, Sim. vai passar aquela suplementação que a gente precisa, vai avaliar o que você está comendo, o que você precisa suplementar à parte. Eu gosto bastante de usar nutracêuticos para complementar, né, mesmo que seja um gato saudável, eu gosto de fazer a parte preventiva, se o tutor aceitar, não só o complemento da alimentação. Então, isso pode ser variado também, né? Geralmente, o gato sempre tem alguma coisinha, né? A menos que seja um gato jovem, que a gente começou ali filhote, né? Mas dá para fazer assim. É ótimo. Não, até você estava falando dos açougues, né? Que tem cliente que às vezes compra num açougue, compra no outro, o gato não gosta. Teve uma espectadora aqui que está assistindo a gente, a CG Bexiga, ela colocou assim: aqui em casa só aceitam se comprar peça a vácuo, não aceitam a peça de açougue. É a Camila, Tá aluna do vendo? curso. Ela, Ah, é a do curso de Camila? Ah, nutrologia, é a que ótimo. Camila. O gato Então, é assim, o gato tem um paladar, ele se acostuma com aquilo, a gente não sabe essa percepção que eles têm, a gente sabe que eles percebem o aminoácido, né, com muita sensibilidade, mas isso de sim. diferenciar uma carne, talvez um lugar seja mais fresco, que nem no caso dela, né, o sabor deve alterar no caso da peça a vácuo, né, essa eu nunca tinha ouvido falar, foi a primeira vez, mas gato, eu não me surpreendo com É, nada com gato. um gato a gente nunca se surpreende, né? Estela, e você vê bons resultados quando a gente trabalha com dietas específicas para gatos que têm alguma questão de saúde? Então, por exemplo, que nem, tem alguma doença específica, procurou você para fazer a dieta, você observa esses bons resultados? Nossa, sensacional. Né? Se a gente conseguir fazer alguma coisa, como eu já disse, eu tive uma oportunidade, acho que já de uns 4, 5 pacientes que eu fiz a troca para doença intestinal inflamatória. E teve muitos que a gente não entrou com as medicações aí tradicionais, de corticoide, e fomos acompanhando só com os exames, e a melhora, assim, né, absurda, sem recaída, porque com a alimentação comercial, muitas vezes a gente trata, entra com a medicação, quando a gente tenta fazer o desmame dessa medicação, né, o gato retorna com problema. Então eu vejo, né, bastante melhora. A questão da doença renal, a gente consegue trabalhar muito bem, né, assim, não só porque acaba sendo uma dieta mais palatável, né, se o gato aceita. Eu tô com uma paciente de 15 anos, que a gente conseguiu que ela aceitasse Nossa, algumas coisas, né, e que aí a legal. gente consegue promover um ganho de massa muscular. Claro que às vezes no paciente idoso, a gente tem que adequar algumas coisas, porque a digestão já não é a mesma coisa, mas a gente consegue Certo. melhorar demais. Diabetes, então, né, assim, a gente consegue colocar o paciente em remissão, se a gente pegar bem no comecinho, né, que não chegue numa falência de pâncreas ali, né, o pâncreas não deixe de produzir a insulina. Para Certo. obesidade, para obesidade, né, é maravilhoso, porque é muito Que mais hoje em fácil dia uma está dieta. cada vez. Não, e Oi? que hoje em dia está cada vez mais frequente nos gatinhos, né? Tá, tá. Mas assim, é uma dieta hiperproteica que vai sustentar mais, vai conseguir melhorar aquela sinalização de insulina até para o gato perder peso, o gato começa a ficar mais ativo. Então é bem legal, assim, a gente não tem, né, eu não vejo ponto negativo se for feito tudo certinho. Né, se Certo, suplementar, ótimo. se acompanhar tudo. Até porque, como você falou nesse caso, não só nesse caso, mas até mesmo no caso do gato sadio, você tem que ter o acompanhamento pelos exames também, né? Para ver se tá tudo certinho também, tudo regulado, Sim, né? sim.
E, Estela, na realidade, você teria alguma dica, né? Aquela dica de ouro para deixar para quem está assistindo a gente e quer começar a N pro gatinho? Bom, acho que a pessoa tem que se programar, primeira coisa. Se for um gato Uhum. adulto, vai ter que entender que é um desafio. Não fazer por conta própria, não seguir receita, não pegar a receita do amigo, não pegar a receita da internet, procurar realmente um profissional, né? A gente, quando está com alguma patologia, vai procurar um nutricionista, né? Justamente para fazer a coisa mais certinha. A gente sabe o que comer, mas assim, né? Quem já passou com nutricionista sabe a diferença que é você ter um acompanhamento, né? Por mais que a gente saiba o que deve comer, mas assim, alguém te orientando determinadas porções, né? É completamente diferente, acompanhando exames, olha, precisamos melhorar isso, precisamos, né, ajustar tal coisa, e faz aí né, todo o ajuste dietético e de suplementação. E primeiro passo é aquele que eu já falei. A gente pode pegar, tirar totalmente a ração seca e tirando aos poucos. Pode já começar a fazer uns testes, né, com uma carninha ou outra, mas não pode ser em grande quantidade. A longo prazo, né, isso vai causar deficiências. Né, que eu vejo pessoas assim usando umas porções muito grandes ao dia, né, e às vezes chega para mim já esses pacientes, mas ele dou carne desde tanto tempo, e a gente já vê umas deficiências de cálcio, aí a gente vê lama biliar, que é deficiência de taurina, a gente vê alguns sinais clínicos, né, e fora as alterações nos exames. Então, até porque pode se falar. você coloca esse excesso de carne, você vai desbalancear o que ele já está comendo, né? O que está Sim, reguladinho, você já vai desbalancear. E aí que vai dar exatamente. problema também, né? Sim. E aí entra aquele, né, mas aí o gato não come proteína na natureza, então eu posso dar mais. E precisa ter esse ajuste, né? Eu acho que assim, essa conscientização a gente precisa sempre estar batendo nessa tecla, né? Em benefício da própria saúde dos gatos mesmo. E assim, eu acho que Claro. a dica principal é a pessoa se programar, saber que ela, se for um gato adulto, ela tem um desafio. Mas meu gato já come algumas coisas, né? Então já temos um ponto positivo. Retirar totalmente, você não vai usar alimento seco, então vamos retirar totalmente. E passa a dar o alimento úmido que é completo, né? E aí o veterinário pode orientar o que for né, de melhor qualidade, o que for, né, ali mais adequado para aquele gato. E a pessoa já Certo. começa uma adaptação, né? Um período de adaptação. Porque quando a pessoa chega para mim, né, com essa decisão, a pessoa já acha que vai sair ali com uma receitinha que ela vai montar em casa. Eu falei, eu não sei o que seu Aham. gato aceita, não vai adiantar eu montar algo agora, né? É diferente do cachorro, que do Uhum. cachorro praticamente é automático, né? O cachorro até gosta mais. Mas no gato, Sim, né, a gente tem esse imprint no cérebro aí né, com o sabor, com contato prévio com o alimento. Então, acho que o primeiro passo é trocar para o alimento úmido, e aí depois, né, procurar um profissional que você se identifique, né, e se programar para isso, e saber que vai ter o desafio pela frente. então, portanto, muita paciência. Sim, Muita paciência. A Vi Povoa tá perguntando pra gente aqui, quando você falou, acho que da gema de petisco, ela perguntou a gema do ovo crua. isso. Pode Ou ser cozida a também, tem gema do gato ovo. que aceita. Aí, Mas aí assim, a pode gente usar. entra na questão de que vai o que ele gosta, né? Exatamente. Eu tenho um paciente que ele gosta da clara do ovo e ele é renal, então assim, pra gente é até uma vantagem. E Uhum. ele aceitou a clara do ovo e tem que ser um pouquinho mexidinha com uma quantidade pequena de óleo de coco. Tem que ter o saborzinho do óleo de coco ali, né? E ela faz essa Olha, gema mexida em pedacinhos ali e a gente usa de petisco no meio do dia. Esse é um gato que faz 3 refeições ao dia e a gente incluiu ali. Né? E dá para balancear dentro da dieta e manter o benefício ali, toda a proteção da doença renal, todo o controle. sim, sim. A Jane Vete tá perguntando quanto à questão da salmonelose, se fornecer a gema crua, se não teria problema. Então, não teria, assim, eu indico os meus clientes a comprarem, né, de preferência
aquele ovo de melhor controle, aquele ovo de, né, mais caipira, de preferência aquele mais orgânico, ecológico, enfim, né? Se a pessoa tiver condições é melhor. Mas a gente tem que lembrar que o pH do estômago do gato é 1. Então, assim, a salmonela dificilmente vai passar ali. E o gato, na natureza, ele tem contato com a salmonela, né? Tem trabalhos até que mostrando que ele elimina nas fezes. Então, uma quantidade baixa que ele teria ali o contato, né? Eu nunca vi dar problema. Eu nunca tive nenhum paciente que desencadeou esse problema. Já nós, né, já muda um pouco de figura, né? Mas a gente sempre compara muito o gato com o humano. Sim, é a mesma questão do cão. Eu já vi muita gente perguntando também do cão, se por causa da gema crua não teria o problema da salmonelose, mas entra no mesmo exemplo do gato também, quanto ao pH, o fato dele já ter contato, né? Então, sendo diferente do organismo do humano também, não é? Obrigado, Estela. Obrigado mesmo. Obrigada pelo convite. Uma boa noite.